e assim, entender como na criança é feito o diagnóstico, né? Porque o adulto ele já fala o que ele está sentindo, né? Já refere. E na criança, como que é feito o diagnóstico da asma? O diagnóstico da asma na criança é basicamente clínico, porque você não consegue fazer uma espirometria nos pequenos. Entendi. A espirometria, que vocês devem saber que é a prova de função pulmonar, é um exame que consiste em você soprar e medir a resistência do seu pulmão, da sua via aérea, e a capacidade dele abrir e fechar no tempo correto. E isso não dá para ser feito em criança pequena. Dá para ser feito em criança acima de 6 anos, normalmente, mas nos pequenos não. E a gente tem que lembrar que a asma é a doença crônica de maior prevalência na infância. 20% das crianças são asmáticas. Então, muita gente fica sem diagnóstico, e o diagnóstico é feito pelos sintomas. Então, veja, se você tem uma criança que tem sintomas de cansaço, chiado, desconforto respiratório quando faz algum esforço, e principalmente se esses sintomas acontecem à noite ou no começo da manhã, você já tem que ficar com a antena ligada. Se ainda existe história familiar positiva, ele tem um irmãozinho, um primo, uma mãe, alguém com asma, o diagnóstico caminha mais ainda para esse lado. Mas nós não podemos esquecer que às vezes não tem diagnóstico feito. E a gente pode dizer que essa criança é o caso índice. Não é porque nunca teve asma na família, é porque às vezes não foi diagnosticado. Às vezes recebeu aqueles vários nomes que a gente escuta. Ah, não, não é asma não. É bronquite alérgica, é tosse asmatiforme. Os nomes são todos. Que na verdade, gente, é a mesma coisa, porque bronquite é uma inflamação do brônquio. Quem tem asma tem bronquite. Mas quem tem resfriado também tem. Então não dá para ficar tratando como bronquite. Porque bronquite consiste na inflamação do brônquio. E essa inflamação crônica é que é a asma. A bronquite, então, ela não é crônica, né? É, Porque não. tem gente que fala, ah, não, meu filho, ele tá chiando, ele tá tossindo, é porque ele tem bronquite. Sim. A doença crônica não é a bronquite, né? A bronquite é o sintoma. É o Por sintoma. exemplo, quem tem Covid tem bronquite. Entendi. Quem tem DPOC tem uma bronquite. Né? Quem tem enfisema tem uma bronquite. Quem tem pneumonia está com uma bronquite. Quem tem resfriado está com bronquite. É uma inflamação crônica. Se você tiver uma infecção na garganta, vai ser uma amidalite. Né? Tudo que termina com it é uma inflamação. Então, a bronquite é uma inflamação no brônquio, mas se ela for crônica, aí a gente está falando de asma. Entendi. Né? Muito bom entender essa diferença. Né? Porque eu acho que, às vezes, até da gente usar o termo correto, nos aproxima também do diagnóstico, né, doutora? Claro. Veja, quem está nos ouvindo hoje, se a pessoa nunca ouviu falar que ela tem asma, ela vai falar, ah, não, esse assunto não é comigo não, porque o que eu tenho é bronquite. Então, é importante dar o nome aos bois, porque se você sabe que é asma, você vai prestar atenção todas as vezes que o assunto for falado. Exatamente. Né? E é uma obrigação nossa, como profissionais de saúde, quer seja o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o nutricionista, o psicólogo, dar o nome correto. A gente tem que parar de usar apelido. Né? Então, tem que dar o nome correto para que a doença receba o tratamento correto. A asma já é tão mal diagnosticada, se a gente ainda ficar usando outros nomes, a pessoa vai entender que não é aquilo que ele tem. Então, é importante falar o nome correto. É verdade, doutora. A Giovana foi